Grêmio e Flamengo. A partida é domingo, 6h30 da tarde, na Arena do Grêmio. Alan. Jogo do Sport TV, hein? Para todo o Brasil. Grêmio e Flamengo é o jogo que encerra a rodada, né? Teoricamente, porque depois tem o pós-jogo e tudo dos programas do Sport TV. Então, domingo, 6h30. Fique ligado, porque Grêmio e Flamengo é a pedida da rodada. Lembrando, tem mais 3 jogos ao mesmo tempo. Então, se você é assinante do Premier, vai poder escolher e, de repente, ter o canal Mosaico com todos os jogos, né? Para o torcedor gremista, especialmente, secar o jogo entre Criciúma e Atlético Paranaense. Cuiabá e Cruzeiro não é tanto para o Grêmio secar, vamos dizer assim. São Paulo e Inter é para secar, não por classificação, mas para não deixar o Internacional sonhar com Libertadores, né? É para secar por rivalidade, tá sempre valendo. Já o torcedor flamenguista é foco total, esse jogo é importantíssimo, embora a gente saiba que a situação não tá bonita. O Tite foi enviado para tomar caju pela torcida no Maracanã depois da derrota para o Peñarol. Tem uma semana agora para botar a ordem na casa, levantar, sacudir a poeira, dar a volta por cima, porque ganhar do Peñarol lá no Uruguai virou uma obrigação, não tem como, tem que ganhar. E o Brasileirão, se não vier uma vitória contra o Grêmio, Marinho, eu diria que tá indo pro saco, porque Botafogo, Palmeiras estão indo. Não, muita gente já acha que já foi. Inclusive, o nosso colega aqui, o Renato Maurício Prado, já disse que, olha, o Brasileirão pro Flamengo, esquece, não vai acontecer. Então tem que investir na possibilidade de virar esse placar contra o Peñarol depois de ter perdido em casa por 1-0, um jogo que toda a torcida esperava que o Flamengo vencesse. Inclusive, palpites nossos era Flamengo total, né? Não tinha como apostar em outra coisa que não o Flamengo. Parecia que o Peñarol era o menos capacitado ali dos times classificados na Libertadores, mas foi lá e venceu o Flamengo dentro do Maracanã. Como você disse, Alan, pressão muito forte em cima do técnico Tite. Vaias, xingamentos, o Tite não gostou, diz que fica magoado, os jogadores também se posicionaram, dizendo que isso não contribui em nada. Então são coisas que acontecem quando os resultados não vêm. Outra coisa que é reflexo da Libertadores é a utilização dos reservas no Campeonato Brasileiro, porque muitos jogadores que o Flamengo tem perdido ao longo da caminhada se deve ao desgaste, então devem ser preservados os principais nomes do time no Brasileirão, ainda que o Flamengo esteja ali ainda nutrindo alguma expectativa de brigar pelo título, mas a Libertadores colocou ali a faca no pescoço do Flamengo, então a necessidade é seguir, é vencer, é virar contra o Peñarol, por isso o Flamengo deve preservar no Brasileiro. Já o Grêmio, tá? Importante recado para o torcedor que vai até a Arena e está nos acompanhando. A Arena do Grêmio vai receber 24 mil pessoas no máximo para essa partida. Ainda está em processo de retomada da normalidade depois das enchentes. A Arena sofreu muito, passou muito tempo alagada, por isso ainda está se recuperando. A iluminação ela vai sendo retomada aos poucos. Para esse jogo ela deve estar 100% já. Por isso, a partida é 6h30 da tarde. Setores que estiveram fechados na última partida já devem estar sendo abertos. A torcida do Grêmio toda no anel inferior, a torcida do Flamengo deve ficar no anel superior da Arena nesse jogo de domingo. Outra notícia importante no Grêmio é que o auxiliar técnico do Renato, o Alexandre Mendes, ele está afastado após uma acusação de violência contra a mulher. Violência doméstica. O Grêmio afastou ele das suas atividades, liberando o Alexandre Mendes para se defender, para argumentar, para agir em relação a isso. Segundo o presidente Alberto Guerra, a partir do momento que tomou conhecimento da situação, afastou o auxiliar do Renato para não deixar esse assunto se tornar um problema do Grêmio, deixando bem claro que o Grêmio saca ele do clube para que ele resolva isso como problema particular, como problema dele, essa acusação que é grave, que é importante, de violência doméstica do auxiliar do Renato, Alexandre Mendes. Eis que aí surge um problema dentro de campo, porque o Renato Gaúcho não conseguiu efeito suspensivo, precisa cumprir mais um jogo de suspensão. Então não tem o Renato, o Alexandre Mendes está afastado. Quem vai comandar o time deve ser o James Freitas, que é membro da comissão técnica permanente do Grêmio e deve ficar ali comandando as atividades.
Ainda que no Grêmio esteja o Fernando Lázaro, que foi técnico do Corinthians, trabalha hoje no departamento de scouting do Grêmio, mas ele não faz parte da comissão técnica do time principal, por isso não está cotado para comandar o time à beira do gramado. Dito isso, não esqueça nunca de deixar a sua participação aqui no chat. Coloca o dedo no like também, por favor, nos dê aquela força, se inscreva no canal do All Sport, que é sempre muito legal ter você por aqui. Bora para os palpites, Alan. Você começa com Grêmio e Flamengo? Empate. Acho que o Flamengo, com esse time todo, deve entrar reserva para Libertadores da América, e o Grêmio também não me inspira tanta confiança. Legal que a iluminação já esteja funcionando, né? Esse jogo nem poderia ser às 11 da manhã, por exemplo, porque o Flamengo jogou até 9 da noite na quinta-feira, tem aquelas 66 horas, então não tinha jeito mesmo. Acho que a partir de 4 da tarde já poderia ser, mas enfim, escurece, tinha que ser com iluminação. Mas em campo acho que vai ser um empate. É um bom jogo para assistir no Sport TV, um domingo 6h30, um bom horário. Vai se acostumando que no ano que vem provavelmente o Brasileirão vai ter jogo em TV aberta nessa faixa horária. A Record deve usar essa faixa para transmitir os jogos. Então é uma boa pedida assim esse Grêmio e Flamengo, Marinho. E acho que vai ser empate. Você? Bora pro empate também. Eu aposto no empate. Tô contigo nessa. Empate para Grêmio e Flamengo. Qual?